Meu nome é Ana Simiema, sou maquiadora e produtora de figurino. Trabalho aqui em Goiânia há mais ou menos uns 5 anos. Eu comecei na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda na PUC. E aí durante o curso a gente tinha umas matérias de foto e produção de vídeo que a gente fazia umas campanhas ficcionais. E aí eu sempre ficava com a parte da arte, de fazer o cenário, fazer o figurino e a maquiagem, porque minha mãe tinha um salão de beleza e aí tinha as coisas e eu gostava, né? Mas era assim, era em mim. E aí, na mesma época que eu estava na faculdade, uns amigos estavam concluindo o curso de audiovisual na UEG, a primeira turma que formou. Então, eu ajudei todo mundo, assim, que era da minha turma, a fazer seu TCC. Maquiei, emprestava roupa, essas, né? E aí foi começando, eu fui gostando, fui conhecendo o pessoal do cinema, me interessando. Fiz alguns cursos de maquiagem HD, de maquiagem de efeito especial. E foi assim que tudo começou. A maquiagem ela está presente no mundo desde o início das civilizações. Ela começou a ser usada no Egito com a mistura que eles faziam de carvão, mineral, para pintar os olhos, os cílios e as sobrancelhas, que era uma coisa bem marcada. E ela sempre foi usada com um intuito muito semelhante com o que a gente usa hoje em dia, que era de parecer mais jovem e de ter assim, transmitia um status, uma segurança, né, uma certa autoridade. Não era para todo mundo usar maquiagem. Hoje é uma coisa mais acessível, mas antigamente não era assim. E aí ela foi usada também na Grécia como pó de arroz. Eles faziam com mineral também uma pasta para deixar as pessoas mais enrubescidas, né? O rouge. E também nos lábios, que eles usavam, sobretudo como proteção por causa do clima. Durante a Idade Média, a maquiagem ela caiu, porque a igreja começou a profanar, como profanaram tudo que existia, né? Profanaram também a maquiagem e ela caiu um pouco em desuso. Mas no final da Idade Média ela voltou e, e foi assim, foi mais usada na Europa e por isso ela chegou aqui no Brasil com a receptividade maior, mas na Inglaterra e na América do Norte ela já não era tão bem aceita porque as pessoas eram muito puritanas assim, não queriam usar, apesar de que a maquiagem na época era só para deixar a cara branca, né, assim como a pessoa não tinha o hábito de tomar sol, então quanto mais branquinha, mais casta era a mulher. E toda essa história que a gente consegue ver assistindo filme e lendo, a gente aprende, né? Eu trabalho com produção de figurino para televisão, que é feita nos comerciais. É bem parecido com a forma que eu comecei, que foi fazendo os curtas-metragens, que a gente recebe o roteiro, tal, faz um estudo, um projeto com as referências para cada personagem e produz. A diferença básica e assim gritante é porque o cinema ele permite a gente se envolver com o processo por um tempo. Você recebe, fica 6 meses antes trabalhando num curta, que é um trabalho assim, de 15, 20 minutos, mas que teve toda uma dedicação, uma pesquisa maior, um tempo de você coletar essas peças bem maior, né? E para televisão é muito imediato. Muitas vezes eu recebo o roteiro hoje e o comercial vai ser gravado daqui 2 dias. E também a gente não trabalha muito com sistema de compras, a gente é muito com parceria de loja, a gente faz a produção e a contrapartida dessas lojas é ter a roupa exibida no comercial, né? Quando eu comecei a fazer maquiagem, foi muito por acaso, foi mais como uma ajuda, eu não sabia que eu ia gostar tanto como eu gosto. E aí nessa mesma época eu fiz um curso de consultoria de imagem e personal stylist para aplicar no figurino, porque eu não ia ter tempo por causa de trabalho para fazer um outro curso, uma outra faculdade, começar tudo de novo sendo freelancer, que é praticamente impossível, né? A gente fica reprovando a vida inteira e você nunca termina o curso. E aí eu fiz esse curso que era uma duração menor, mas que eu saberia aplicar junto com outros cursos de cinema junto, eu consegui
encaixar e foi. Comecei fazendo as produções e no início eu fazia figurino e maquiagem e sozinha. E era uma loucura, assim, era muito estressante, muito cansativo, eu ficava morta depois de todo o trabalho, ficava mais mal-humorada do set. E aí eu comecei a estudar mais maquiagem e comecei a me interessar mais, naturalmente. Eu ainda faço produção esporadicamente para alguns trabalhos, tem cliente que sempre pede, mas junto os dois, a mesma função para uma pessoa só, mesmo você tendo assistente, é praticamente impossível, né? Que a gente ainda não consegue ser duas pessoas. E como no set eu preciso estar lá, mas às vezes lá atrás eu preciso maquiar uma pessoa, eu não posso fazer as duas coisas. Então eu optei, eu escolho sempre uma coisa só para fazer. E hoje em dia eu já digo para os contratantes que eu prefiro fazer a maquiagem, mas se a pessoa fizer questão, tudo bem. Né? Eu me sinto mais segura também, exatamente por não ter formação em moda, apesar de ter lido, estudado bastante. Eu não sei, eu gosto, meu coração bate mais forte por maquiagem. E aí nessa história de fazer maquiagem para televisão e nos filmes, às vezes a atriz me procurava para fazer maquiagem para algum evento que ela precisava de ir, começou a me indicar para amigas. E hoje em dia eu faço um pouco de tudo. Eu faço maquiagem para noiva, ensaio fotográfico, para moda, que é uma coisa que eu adoro fazer. E para cinema, claro que continua sendo minha grande paixão. É muito bom você poder trabalhar num projeto por 3 meses, e ainda que ele demore mais de um ano para sair, quando ele sai é gratificante porque você conta uma história e ela vai durar por um tempo maior do que às vezes a moda traz. Apesar do ensaio fotográfico da pessoa, né, um ensaio particular, ele tem um significado muito grande para ela, mas é a abrangência do trabalho no cinema, ainda que as pessoas nem saibam da maquiagem, nem percebam que tá lá, é uma coisa que significa para mim e eu gosto muito de fazer. Tem muita diferença na maquiagem de moda para maquiagem de cinema, principalmente pela questão de luz, que a luz que se usa no cinema é diferente da luz da foto, então eu não posso usar certos produtos. Uma questão que para foto funciona muito bem é iluminação do rosto com produto que tem cintilância. Mas numa gravação, um comercial, num filme, isso é impossível, porque parece que a pessoa está suada, né? Não fica legal, parece que é pele oleosa, alguma coisa assim. E na foto fica incrível. A gente também usa isso na maquiagem social, menos, né? Mas usa. E no cinema, a gente trabalha muito com gente, com personagens que ilustrem a vida real. Então, é uma maquiagem de pele, é uma maquiagem que muitas vezes ele exige muito mais eu dar uma vida que aquela pele não tem, porque às vezes a atriz, às vezes não, raramente a atriz tem uma vida condizente com a da personagem, né? Então, às vezes eu preciso contar uma história através daquela pele. É uma coisa que tem que ficar sutil, mas ela precisa existir. Uma mancha de sol, olheira, fazer uma marca de expressão, que para quem assiste não sabe que aquele trabalho está ali, mas a equipe de arte, junto com a direção, a gente sabe que a gente construiu, pensou naquele personagem, na história daquele rosto, na história da unha, que aspecto que vai ter esse cabelo. E isso não existe na televisão, que todo mundo tem que ter uma cara boa e aparentar ser mais jovem. E também não existe na moda, de jeito nenhum. A gente vai, assim, pode acontecer, mas aqui é assim, pouco provável que a gente faça um ensaio para vender roupa onde a pessoa pareça idosa ou queimada de sol, né? Porque a gente vende o que as pessoas querem ser, o que elas acham que elas precisam ser. E no cinema a gente não vende isso, porque a gente não vende, a gente está tentando quase sempre contar uma história mais real. É por isso que me encanta mais, né? No cinema, sempre existe a figura do diretor de arte. Ele é fundamental. Ele vai criar toda a paleta de cores que a equipe de arte vai trabalhar. E a maquiagem é um ponto dentro da direção de arte, junto com o figurino, né? Então, todas as orientações, elas partem dele. Mas todos os departamentos têm uma liberdade, claro, que vai mais da sua relação com o diretor de arte, aquela relação de confiança mesmo. Se ele já te conhece, confia, você vai criar, mas vai passar pelo crivo dele, aprovação, legal, é isso mesmo que eu queria,
ou vamos melhorar, ou tira, ou põe, né? A gente vai chegar no consenso para depois ser aprovado pelo diretor. Então, é junto, mas ele tá um ponto acima, assim. Às vezes até o figurinista tá muito relacionado com o maquiador. A equipe de arte sempre fica juntinha, assim, porque é um trio que precisa estar muito bem afinado para funcionar. Muitas vezes, o figurino interfere na maquiagem e a maquiagem no figurino de forma que um precisa, às vezes, diminuir um pouquinho, crescer um pouquinho alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente está contando a história de uma pessoa que tem uma vida muito difícil, muito sofrida, tal. E aí todos os planos até então foram abertos, estavam mostrando toda a roupa lá, sei lá, um catador de lixo, vamos supor. Né? Então ali vai estar a roupa mais desgastada, possivelmente uma mancha, não sei. Aí tudo foi aberto. Até ali ele estava se representando, mas quando fechar o plano, alguma coisa vai ter que dizer. Nesse momento do plano aberto, a minha maquiagem quase não estava aparecendo. Mas quando ela fechar, talvez nem apareça nem a gola da camisa. Então, o que vai ter que dizer sobre o personagem para quem vê uma foto, quem vê aquele frame, vai ter que ser a maquiagem. Embora poucas pessoas deem a importância, é importante que o profissional tenha essa consciência, sabe? De ter o seu tempo para criar, para fazer o que ele precisa, porque o trabalho dele vai dizer sim alguma coisa para alguém. Isso é sem dúvida. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, conhecer um pouco mais, pode entrar no Facebook, Ana Simiema, a página, e também no Instagram. Sempre posto os trabalhos, o backstage. E é isso aí, obrigada. Espero ter ajudado.